Deveria ser um baile de gala de Natal, repleto de luxo, música e poder. Mas quando Isadora Lins Fontes, grávida de 7 meses, entrou no salão, o marido, a amante e a própria sogra dela acreditaram que poderiam humilhá-la perante toda a elite. Eles não conheciam a verdade. O solar do cristal onde estavam pertencia a alguém que eles deveriam temer. No momento em que uma taça de vinho tinto explodiu no rosto de Isadora, o salão inteiro congelou, e o homem que observava da sacada decidiu que já tinha visto o suficiente. O que se seguiu foi traição, exposição e uma justiça tão afiada que atravessou o brilho festivo. E confie em mim, você não vai acreditar no que acontece quando o pai dela finalmente se revela. O suave resplendor das velas de cera pura banhava o grande hall do solar do cristal, enquanto Isadora avançava ao lado do marido, Marcelo Fontes. Ela se movia lentamente, em parte devido ao peso da gravidez avançada, e em parte porque queria admirar a beleza daquela festa de Natal, que ela esperara que pudesse curar a distância entre eles. Ela vestia um mantô de maternidade azul celeste claro que flutuava suavemente ao redor dos tornozelos. Era o tipo de vestido feito para fazê-la sentir serena. No entanto, seu coração batia com uma esperança cautelosa. Marcelo não lhe ofereceu o braço. Ele caminhava 2 passos à frente, ajustando a gravata, examinando o salão como se a presença dela pudesse ser uma gafe. Ele mantinha a distância exata para parecer educado em público, mas não perto o suficiente para que alguém os confundisse com um casal apaixonado. Isadora notou a lacuna e fingiu que não. Ela havia aprendido a esconder a decepção da mesma maneira que escondia os enjoos matinais. Ao fundo, a orquestra tocava suavemente uma peça natalina. As notas de violino flutuavam no ar, misturando-se ao aroma quente de canela que emanava da imponente árvore de Natal, decorada com ouro e prata. Era uma cena de tirar o fôlego. Isadora queria apreciá-la. Queria acreditar que aquela noite poderia suavizar a frieza de Marcelo e talvez lembrá-lo do casamento que costumavam ter. Mas no instante em que Dona Beatriz Fontes, a sogra, se aproximou, a esperança de Isadora vacilou. A expressão de Beatriz era afiada o suficiente para cortar vidro. Ela olhou para os passos lentos de Isadora e balançou a cabeça. Você se move muito devagar. As pessoas estão olhando. Seu tom foi brusco, alto o suficiente para atrair olhares críticos dos convidados próximos. Isadora inspirou silenciosamente. Lembrou-se de manter a calma. Ela não queria conflito, nem naquela noite, nem ali. Enquanto tentava recuperar a compostura, outra mulher surgiu da multidão. Lorena Mendes. A mulher que Isadora só havia visto em mensagens discretas no celular de Marcelo. A mulher cujo perfume ela sentira nas camisas de Marcelo altas horas da noite. Lorena usava um vestido vermelho justo que capturava cada raio de luz do salão. Seus lábios de rubi se curvaram em um sorriso presunçoso enquanto ela olhava para a barriga de Isadora, depois para o rosto e novamente para a barriga. Tanto Lorena quanto Dona Beatriz compartilharam um olhar. Não era sutil, nem gentil. Era o olhar de 2 mulheres esperando o momento de atacar. Antes que Isadora pudesse dizer uma palavra, Marcelo murmurou algo sobre discussões de negócios e se dirigiu diretamente a Lorena. Ele não olhou para trás. Não considerou se sua esposa grávida ficaria sozinha em um salão lotado de estranhos. Isadora engoliu a dor e colocou uma mão suavemente sobre a barriga. Não queria demonstrar fraqueza, nem para Lorena, nem para Dona Beatriz. Ela se viu sozinha no centro do salão, cercada por vestidos brilhantes e sapatos polidos.
Ela colocou uma mecha de cabelo solta atrás da orelha e tentou parecer serena. Do outro lado do salão, Lúcio Costa, o organizador do evento, notou seu desconforto. Ele lhe deu um aceno de compreensão. Seus olhos diziam que ele entendia mais do que demonstrava. Do lado oposto, Daniel Oliveira, o chefe de segurança, monitorava o salão através de câmeras discretamente posicionadas. O trabalho dele era garantir a segurança. No entanto, naquela noite, ele se pegou observando Isadora mais do que qualquer outra pessoa. Algo na atenção que a rodeava parecia errado. Por um breve momento, Isadora sentiu o formigamento de ser observada. Ela se virou ligeiramente e examinou a sacada acima. Ela viu apenas sombras e lustres. Disse a si mesma que sua imaginação estava pregando peças. Seu pai não estaria ali. Ele estava ausente de sua vida havia anos. Havia desaparecido sem um adeus, sem uma explicação, sem uma única mensagem. Ela passara anos se convencendo de que já não se importava. Pensar nele naquela noite só abriria uma ferida que ela mal havia conseguido fechar. O celular dela vibrou. Uma mensagem da mãe. "Você está bem, querida?" Isadora respondeu com uma mentira rápida. "Sim, estou bem." Ela levantou os olhos novamente ao som de risadas. Marcelo estava a poucos metros de distância. Ele se inclinava perto de Lorena, sussurrando algo que a fazia rir tolamente e tocar seu braço. A humilhação queimou Isadora como fogo frio. Os convidados começaram a sussurrar. As cabeças se inclinaram. As pessoas trocaram comentários em voz baixa. Dona Beatriz fez questão de que todos vissem. Ela se inclinou para outra convidada e sussurrou. "Um homem de sucesso merece uma mulher que esteja à altura de seu status." Isadora apertou os lábios. Sua mão foi protetoramente para seu estômago, enquanto o bebê chutava contra a crescente tensão em seu corpo. Uma repentina rajada de ar frio varreu o hall quando as portas principais se abriram. As conversas cessaram por um momento. Mais convidados chegaram, mas entre eles havia uma presença que Isadora não notou. Um homem alto parou na soleira antes de subir para a sacada. Sua postura era serena, sua expressão ilegível, enquanto ele observava o salão de baile abaixo. Isadora não levantou o olhar. Não tinha motivos para isso. Ela acreditava que o pai se fora para sempre e nunca mais entraria em qualquer parte de sua vida. Ela não podia imaginar que ele estava a apenas metros de distância, observando a dor que ela tentava desesperadamente esconder. O homem permaneceu imóvel, com as mãos entrelaçadas nas costas, os olhos fixos em Isadora. Um vislumbre de emoção cruzou seu rosto. Reconhecimento, dor, fúria. No entanto, Isadora permaneceu alheia. Ela baixou o olhar, ajustando o tecido do vestido, enquanto respirava fundo para acalmar suas mãos trêmulas. Ao seu redor, o riso continuou. A música continuou. A vida continuou. Ela se sentia a única coisa congelada em um salão brilhante e cheio de movimento. Ela estava ali sozinha, sem saber que a noite caminhava para um momento que despedaçaria tudo o que ela pensava saber sobre abandono, lealdade e família. Ela não tinha ideia de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A música voltou a crescer, enquanto mais convidados lotavam o salão. Mas Isadora sentiu uma estranha tensão se formando ao seu redor. Ela não sabia que a poucos passos de distância, Lorena havia puxado Dona Beatriz para um canto atrás de uma coluna envolta em fita dourada. Lorena se inclinou, a voz baixa e aguda. Ela precisa ser humilhada esta noite, completamente. Os lábios de Dona Beatriz
se curvaram em um sorriso de satisfação. Não houve hesitação em seu acordo. É hora de ela entender o lugar dela. Removê-la da vida de Marcelo só o ajudará. Para ela, Isadora sempre fora um inconveniente. Aquele baile de Natal era apenas um palco conveniente. Enquanto elas sussurravam, Marcelo permanecia alheio a tudo, exceto a Lorena. Ele pairava perto dela, sorrindo e dispensando a esposa como se ela fosse invisível. Isadora sentiu a dor daquele descaso, mas tentou esconder. Ainda assim, os convidados começaram a sussurrar e a olhá-la. Para eles, provavelmente parecia ciúme. Assumiam que Isadora estava apenas sendo sensível demais ou possessiva. Eles não tinham ideia de que ela estava testemunhando o lento desmoronamento de seu casamento bem diante de seus olhos. Do outro lado do salão, os olhos de Lorena se voltaram para Isadora com uma faísca de crueldade. Seu olhar viajou da barriga inchada de Isadora para as mãos trêmulas dela. A mensagem era clara. Você não pertence aqui. Dona Beatriz imitou o gesto, sussurrando para um grupo de convidados. Ela não é um bom par para a família Fontes. Nunca foi. Lúcio, o gerente do evento, observava essas pequenas interações com crescente preocupação. Ele notou Lorena sussurrando secretamente. Ele notou Dona Beatriz observando Isadora com uma quietude predatória. Algo na atmosfera estava errado. Ele continuava mudando de posição para manter Isadora em sua linha de visão. Enquanto isso, na sala de segurança, Daniel Oliveira observava o salão através de uma série de telas de câmeras. Sua atenção se concentrou quando viu Lorena e Dona Beatriz olhando repetidamente para Isadora. A linguagem corporal delas dizia que estavam planejando algo. Ele tocou um botão para ajustar o zoom, certificando-se de ter uma visão clara dos movimentos delas. De volta ao salão, Lorena pegou uma taça de vinho tinto escuro de um garçom que passava. Ela estudou o líquido com um sorriso de escárnio. Basta um leve respingo, ela murmurou para Dona Beatriz. Dona Beatriz assentiu. E meu filho estará com você, não com ela. Sua confiança era assustadora. Ela acreditava que a lealdade de Marcelo a Lorena era forte o suficiente para resistir a qualquer coisa, até mesmo a crueldade aberta contra sua esposa grávida. Isadora não estava ciente do complô delas. Sentiu apenas que algo não estava certo. Uma pressão estranha se acumulou em seu peito, como se seus instintos estivessem avisando para ela se afastar. Ela mudou o peso e considerou caminhar para o lado oposto do salão, mas a gravidez tornava o movimento lento e deliberado. Suas costas doíam, seus pés latejavam. Ela se sentiu vulnerável de uma forma que não esperava. Mais convidados VIP chegaram, atraindo a atenção para a entrada. Dona Beatriz suavizou temporariamente sua expressão, fingindo ser amável e digna. Ela mascarou seu desdém com um sorriso tão polido que parecia artificial. Ninguém que a cumprimentasse suspeitaria que ela estava orquestrando uma humilhação pública. Lorena aproveitou a distração para enviar uma mensagem a Marcelo. Quase na hora. Marcelo leu a mensagem, largou a bebida e se afastou de Isadora sem dizer uma palavra. Ele se juntou a Lorena como se fosse atraído por um fio invisível. O abandono fez o estômago de Isadora revirar. Ela colocou a mão sobre o ventre. O bebê reagiu com um chute forte, respondendo ao estresse crescente dela. Ela sussurrou um suave conforto para o filho, embora ela própria mal acreditasse nas palavras. Tentando estabilizar a respiração, Isadora virou-se ligeiramente, procurando uma saída por entre o círculo de convidados. Talvez pudesse escapar por um momento e recuperar o controle de suas emoções. Mas ao se mover, Dona Beatriz entrou em seu caminho, bloqueando-a
com uma expressão que fingia preocupação, mas irradiava triunfo. Cuidado para não se afastar muito. As pessoas podem pensar que você está fazendo uma cena, disse Dona Beatriz. Lúcio viu a interação e imediatamente deu alguns passos para perto. Ele queria ajudar Isadora, mas Dona Beatriz lançou-lhe um olhar de aviso que o fez hesitar. Ela era a mãe de um milionário e tinha influência em todos os ambientes em que entrava. No entanto, ele ainda pairava por perto, sem querer abandonar Isadora completamente. Perto do centro do salão, Lorena ergueu a taça de vinho e começou a se mover em direção a Isadora com uma lentidão calculada. Ela sorriu para os convidados que passava, como se estivesse apenas aproveitando a noite. Mas seus olhos nunca deixaram Isadora. Nunca. Isadora sentiu a garganta apertar. Cada instinto gritava para que ela fugisse, mas seu caminho estava bloqueado de ambos os lados. Vestidos elegantes, sapatos polidos e grupos de convidados tagarelando formavam uma parede ao seu redor. Não havia espaço para recuar. Sua respiração acelerou. Acima deles, uma das câmeras de segurança se moveu. Daniel a havia reposicionado para gravar a área exata onde Lorena se aproximava. A lente da câmera fez um clique suave ao ajustar o foco, capturando cada detalhe com perfeita clareza. Os saltos de Lorena batiam levemente no chão de mármore enquanto ela encurtava a distância. Isadora podia sentir o desequilíbrio no ar, como se o próprio salão percebesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Isadora segurou o estômago, tentando acalmar a respiração. Ela procurou Marcelo no salão, esperando que ele notasse sua angústia. Mas ele estava parado a vários metros de distância, perto do lugar vazio de Lorena. Ele não olhou para a esposa, não sentiu o perigo. Ele não se importava. Lorena parou a poucos centímetros de Isadora. A taça de vinho tinto cintilava sob o lustre de cristal. Isadora engoliu em seco, incapaz de recuar um único passo devido ao espaço lotado atrás dela. A tensão na sala se intensificou. Alguns convidados próximos, percebendo o drama, desaceleraram suas conversas. O coração de Isadora martelava em seus ouvidos. O vinho na mão de Lorena se moveu quando ela inclinou a taça apenas um pouco. Daniel aproximou a câmera pela última vez. Tudo estava pronto. Tudo estava prestes a ser gravado. Isadora sentiu o ambiente mudar enquanto Lorena se aproximava, o vestido vermelho movendo-se como um rastro de fogo na multidão. Por um momento, Isadora esperou que Lorena estivesse apenas de passagem. Esperava que ela parasse ao lado de outra pessoa, mas Lorena parou bem na frente dela, levantando o queixo de forma teatral, como se quisesse que todos os olhos se voltassem para elas. Você parece esgotada. Talvez devesse ir para casa e descansar. Lorena elevou a voz o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. O tom era doce na superfície, mas vazio por dentro. Carregava o tipo de veneno destinado a se espalhar rapidamente. Dona Beatriz se juntou a Lorena. Colocou uma mão suave sobre o próprio peito, fingindo preocupação. Sim, você realmente não parece bem, querida. Talvez tudo isso seja demais para você em seu estado. Os olhos dela brilharam. Com falsa simpatia, ela se certificou de que os convidados ao redor a vissem como a sensata, enquanto Isadora parecia frágil. Isadora controlou a respiração. Sabia que era melhor não discutir. Forçou um sorriso educado. Estou bem. Só quero aproveitar a noite. Lorena inclinou levemente a cabeça. Seus lábios se curvaram para cima, revelando um escárnio que não se encaixava na boa sociedade. Ela levantou a taça de vinho tinto com lentidão deliberada. O líquido carmesim profundo refletia as luzes do lustre. Isadora sentiu que algo estava errado,
mas antes que pudesse reagir, o sorriso de Lorena se alargou. Com um movimento rápido e enérgico do pulso, o vinho voou da taça. O líquido morno explodiu no rosto de Isadora. Pelo breve momento, o tempo parou. A sensação era avassaladora. O vinho estava pegajoso e frio contra sua pele, escorrendo pelo cabelo, deslizando pelo pescoço e encharcando o tecido do seu vestido azul claro. A bela cor que ela escolhera para parecer calma e elegante agora estava manchada de vermelho, como se alguém tivesse pintado a vergonha em seu corpo. Um árfar se espalhou pelo salão. Uma convidada gritou. Várias outras cobriram a boca, como se tivessem testemunhado um crime. As conversas cessaram. A música tornou-se um zumbido distante, abafado por sussurros e choque. A reação de Dona Beatriz foi instantânea. Ela juntou as mãos em fingida consternação. Oh, céus! Ela derramou tudo em si mesma. Lorena levou a mão livre aos lábios em uma atuação exagerada. Sinto muito. Minha mão escorregou. Não foi de propósito. A falta de sinceridade era inconfundível. Ela nem sequer tentou esconder a diversão que brilhava em seus olhos. Isadora ficou imóvel, incapaz de respirar corretamente. O vinho ardia em seus olhos, lágrimas misturadas com o líquido escorrendo por suas bochechas em finas linhas vermelhas. Ela se sentiu humilhada, exposta e completamente sozinha. Sua garganta se apertou como se tivesse engolido algo afiado. O bebê chutou com força dentro de seu ventre. O sobressalto repentino a fez cambalear para frente enquanto seu equilíbrio falhava. Sua mão agarrou instintivamente o ventre. Ela tentou ficar ereta, mas seus joelhos estavam instáveis. O salão parecia menor, quase sufocante. A poucos metros de distância, Marcelo assistiu a tudo. Sua expressão era ilegível. Ele não fez nenhum movimento em direção à esposa. Não a procurou, nem gritou, nem questionou o que acabara de acontecer. Ele ficou parado, como se aquela cena humilhante fosse um inconveniente trivial. Na sala de segurança, Daniel ajustou o zoom novamente. A câmera focou perfeitamente em Isadora, Lorena, Dona Beatriz e Marcelo. Cada detalhe do ataque foi capturado. Cada expressão, cada escárnio, cada lágrima. Ele sabia que as imagens seriam importantes, mas, por enquanto, tudo o que podia fazer era observar a feiura se desenrolar. Lúcio avançou rapidamente, abrindo caminho pela multidão. Mas Marcelo se interpôs na frente dele com a mão levantada. Está tudo bem, não exagere. Sua voz era suave, mas fria. Carregava um aviso. Lúcio hesitou. Ele não podia arriscar seu emprego. Ainda assim, seus olhos permaneceram fixos em Isadora, implorando silenciosamente para que ela ficasse bem. E ao redor deles, telefones começaram a ser levantados. Os convidados gravavam o incidente discretamente ou abertamente. Alguns sussurravam com fascínio. Alguns pareciam desconfortáveis. Poucos pareciam empolgados por terem capturado tal drama em vídeo. Cada lente capturou a maneira como Lorena sorriu com desdém após o derramamento de vinho. Cada gravação preservou o momento em que Dona Beatriz desviou o rosto para esconder um sorriso de satisfação. Lorena não tentou esconder sua vitória. Ela permaneceu ereta, com uma expressão triunfante. Era o olhar de alguém que esperara por este momento e o executara com perfeição. Ela acreditava ter vencido. Acreditava que Isadora havia sido levada ao limite e se quebraria. Isadora sentiu o mundo girar. A traição a atingiu mais forte do que o vinho. A ardência em sua pele não era nada comparada à ardência dentro de seu peito. Ela sentiu a dor de ser ridicularizada por carregar um filho. Sentiu a dor de ver o marido escolher outra pessoa.
sentiu a percepção esmagadora de que não tinha ninguém ao seu lado naquele momento. Suas pernas tremeram. Sua respiração vinha em curtos suspiros. Seus braços se envolveram instintivamente em torno do ventre para proteger o bebê do estresse que a dilacerava. As luzes ficaram borradas. Os murmúrios ficaram mais altos. O salão cintilante parecia uma jaula. A atmosfera do baile de Natal transformou-se em um instante. O calor se fora. O riso se fora. Até a música soava errada, como se os próprios instrumentos percebessem a crueldade que envenenava o ar. Acima do salão, na sacada que dava para o evento, uma figura permanecia imóvel. Sua mão apertava o corrimão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua mandíbula estava cerrada com uma fúria que ardia mais do que as luzes em cascata ao seu redor. Ele era o homem que Isadora acreditava tê-la abandonado para sempre. Ele era o pai que ela pensava não ter mais. Ele observou sua filha tremer de humilhação. Ele observou o vinho tinto pingar no chão de mármore. Ele observou Marcelo ficar parado sem mover um dedo. Ele observou tudo. A dor e a raiva em seus olhos ficaram mais escuras a cada segundo que passava. Muito acima do salão, o homem na sacada permaneceu imóvel. O suave brilho do lustre iluminava o suficiente seu rosto para revelar a inconfundível fúria queimando em seus olhos. Ele era Alexandre Lins, o pai que Isadora pensou ter desaparecido de sua vida para sempre. Por anos, ela se convencera de que ele não se importava mais. Nunca imaginou que ele estaria ali, testemunhando o exato momento em que sua dignidade foi feita em pedaços. Ele havia presenciado cada segundo da humilhação. Viu o esguicho do vinho tinto em seu vestido. Viu o jeito que Lorena sorriu maliciosamente. Viu como Dona Beatriz fingiu preocupação enquanto jogava mais lenha na fogueira. Viu Marcelo observando friamente a esposa grávida sem levantar a mão para protegê-la. A mandíbula de Alexandre se apertou. Sua respiração se aprofundou. O salão, antes festivo, agora parecia um campo de batalha, onde sua filha estava ferida e sozinha. Lá embaixo, na sala de segurança, Daniel atendeu ao telefone com precisão rápida. A voz de Alexandre irrompeu na linha com autoridade absoluta. Proteja-a, agora. Daniel não hesitou. Ele enviou instruções para o membro da equipe mais próximo. Lúcio recebeu o sinal e imediatamente se aproximou de Isadora. Ele gentilmente colocou um pano branco limpo em torno de seus ombros para cobrir o vinho que encharcava o vestido dela. Sua expressão estava cheia de preocupação. Ele não sabia a verdade completa da situação, mas sentiu que Isadora precisava de alguém ao seu lado. Marcelo se interpôs entre eles. Em vez de ajudar a esposa, ele parecia irritado. "Olha o que você fez! Causou um escândalo. Você precisa ser mais cuidadosa." Seu tom era cortante. Ele parecia muito mais preocupado com as aparências do que com a mulher trêmula à sua frente. A voz de Isadora quebrou. Lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ela sussurrava. "Eu não fiz nada. Eu não derramei. Ele jogou em mim." A dor em sua voz ecoou mais alto do que qualquer música no salão. Lorena deu um passo à frente, com inocência fingida. "Eu tropecei. Mal movi a mão." Sua mentira era audaciosa, dita com uma doçura destinada a desarmar qualquer um que duvidasse dela. Dona Beatriz cruzou os braços e suspirou dramaticamente. "É exatamente disso que eu estava falando. Ela não pertence à nossa família. Lida mal com a pressão. Não consegue nem se controlar em uma simples festa de Natal." Essas palavras continham crueldade suficiente para cortar o clima do salão. Antes que Isadora pudesse responder,
O microfone posicionado perto do palco subitamente captou o clique nítido de alguém ativando o sistema de som. Uma voz potente ressoou por cada canto do salão. Chega! A única palavra cortou o barulho. As conversas pararam instantaneamente. Os músicos largaram os instrumentos. Os convidados se viraram para a sacada como se fossem atraídos pela gravidade. O salão passou do caos ao silêncio em menos de 1 segundo. No topo da grande escadaria, Alexandre Lins apareceu à vista de todos. Ele parecia sereno, mas feroz. Sua presença atraiu atenção no momento em que ele se moveu. Ele colocou a mão no corrimão e deixou seu olhar percorrer a multidão. Cada pessoa no salão sentiu o peso daquele olhar. O rosto de Marcelo empalideceu. Sua boca se abriu ligeiramente. Sr. Hart! Sua voz tremeu. O nome soou em choque. Era a última pessoa que ele esperava ver. Alexandre desceu a escadaria com passos medidos e confiantes. Cada movimento era controlado. Seus sapatos polidos batiam no chão de mármore, ecoando pelo salão silencioso como um lento e constante rufar de tambores. Dona Beatriz recuou instintivamente. Seu coração batia forte em seus ouvidos enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O sorriso de Lorena desapareceu. Pela primeira vez naquela noite, o medo brilhou em seus olhos. Os convidados se afastaram automaticamente, criando um caminho para Isadora. Alexandre caminhou diretamente pela abertura na multidão. Sua concentração não vacilou. Cada passo carregava o peso de anos de ausência e o fogo do instinto paternal reacendido em um instante. Isadora o viu se aproximar com incredulidade nos olhos. Sua respiração falhou. Seus lábios se entreabriram enquanto as lágrimas brotavam novamente, mas desta vez por um motivo diferente. Seu coração batia forte no peito. Ele parecia exatamente como ela se lembrava, e, no entanto, impossivelmente distante, como uma memória saindo da escuridão. Quando ele a alcançou, parou a apenas centímetros de distância. Ele olhou fixamente para o vestido manchado de vinho, suas mãos trêmulas, seu rosto encharcado de lágrimas. Sua expressão se suavizou de uma forma que só a de um pai poderia fazê-lo. A dor em seus olhos refletia a dela. Papai! A palavra escapou de Isadora em um sussurro frágil. Não parecia real. Ela passara anos acreditando que nunca mais pronunciaria aquela palavra. Alexandre levantou a mão como se quisesse tocar sua bochecha, mas hesitou por um momento. Sua voz era baixa. Minha filha. As palavras carregavam o peso de todos os anos perdidos entre eles. Sua mão finalmente tocou o ombro dela com uma delicadeza que fez Isadora explodir em soluços. Ele se virou para a multidão, endireitou a postura e deixou sua voz preencher o salão com uma autoridade calma. A mulher grávida aqui presente é minha filha. Gritos de surpresa ecoaram por todo o salão. A reação foi imediata e explosiva. O choque se espalhou de um lado para o outro. Alguns convidados cobriram a boca. Outros sussurraram freneticamente. Alguns recuaram em descrença. Dona Beatriz quase tropeçou. O rosto de Lorena ficou pálido. Marcelo parecia que alguém tinha tirado o ar de seus pulmões com um soco. Ninguém imaginara que a mulher ridicularizada era filha de um dos homens mais poderosos da cidade. Isadora cambaleou ligeiramente, dominada pela revelação. O peso emocional de saber que seu pai havia retornado no momento exato em que ela precisava quase fez seus joelhos cederem. Alexandre colocou uma mão firme nas costas dela para apoiá-la. Pela primeira vez naquela noite, Isadora não se sentiu sozinha. No momento em que a declaração de Alexandre se assentou no ar, Isadora se quebrou. Sua compostura desmoronou em pura emoção, enquanto ela se apoiava no peito do pai,
e chorava sem contenção. Soluços sacudiam todo o seu corpo. Ela se mantivera forte por tempo demais. Agora, nos braços do homem que um dia pensou ter perdido para sempre, cada emoção enterrada veio à tona. Alexandre a envolveu nos braços, segurando-a como se temesse que ela pudesse desaparecer se afrouxasse o abraço por um segundo. Ele tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. O tecido pesado carregava o aroma suave de cedro e ar frio de inverno. Ele o ajustou perto do corpo dela para protegê-la do vinho frio em seu vestido e dos olhos que ainda a observavam. Sua mandíbula se apertou enquanto ele olhava por cima da cabeça dela. A raiva fervilhava sob a calma protetora de sua expressão. Marcelo deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Senhor Lins, por favor, está interpretando mal a situação. Foi um acidente. Isadora está excessivamente emotiva esta noite. Alexandre levantou a mão bruscamente, parando-o na hora. Eu vi tudo. Sua voz não tinha raiva, tinha julgamento, tinha verdade. Marcelo abriu a boca para discutir, mas as palavras morreram antes que ele pudesse formá-las. Ele se sentiu subitamente pequeno na presença de um homem que irradiava tanta autoridade quanto fúria paternal. Lorena sentiu as pernas fraquejarem. Sua mão tremia em torno de sua taça de vinho vazia. A cor sumiu de seu rosto. Ela sabia exatamente quem era Alexandre Lins. A ideia de enfrentar seu julgamento era suficiente para fazer o pânico percorrer seu corpo. Dona Beatriz interveio, tentando suavizar a situação com um sorriso artificial. Isto é realmente apenas um pequeno mal-entendido. As emoções estão à flor da pele durante os feriados. Isadora provavelmente escorregou. Alexandre direcionou seu olhar para ela, afiado e inabalável. Você humilhou minha filha deliberadamente. Seu tom possuía a autoridade de um homem que havia construído impérios. Dona Beatriz paralisou. O salão pareceu encolher ao seu redor. Seu sorriso forçado desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Ao redor deles, a maré começou a virar. Os convidados que antes sussurravam agora trocavam olhares cheios de simpatia por Isadora. Alguns se aproximaram como se oferecessem apoio silencioso. Uma mulher perto da frente levantou o telefone. Temos provas, ela disse em voz alta. Está tudo gravado. Tudo. Marcelo virou-se para ela, o rosto em brasa de raiva. Desligue isso agora mesmo. Este é um evento privado. Ele estendeu a mão para pegar o telefone, mas a convidada se afastou. Alexandre deu um passo à frente, colocando-se entre Marcelo e a mulher. Sua presença irradiava aviso. Toque em mais alguém, e você se arrependerá. Sua voz tremia de fúria contida. Marcelo baixou a mão lentamente. Isadora de repente levou a mão ao estômago. Sua respiração ficou mais curta. Ela sentiu um aperto crescente dentro do peito e ao longo de suas costelas. O estresse e o choque estavam cobrando seu preço. Seus joelhos tremeram. Alexandre viu a mudança instantaneamente. Tragam um médico, ele ordenou. Lúcio correu para o lado de Isadora. Ele ofereceu água e a guiou suavemente para que se sentasse em um banco almofadado perto da borda do salão. Ela agarrou o casaco em volta dos ombros e tentou regular a respiração. Seus olhos se voltaram para o pai com uma mistura de medo e alívio. Daniel apareceu apressado na multidão. Sua expressão estava tensa. Senhor, ele disse, o vídeo já está se espalhando online. As pessoas estão postando em todos os lugares. Está em múltiplas plataformas. Lorena soltou um som sufocado. Não pode ser, não pode ser. Sua voz tremeu. O pânico a invadiu enquanto ela imaginava as consequências. Sua imagem glamourosa, sua influência, seu relacionamento com Marcelo. Tudo estava desmoronando em tempo real. Dona Beatriz deu um passo para trás, depois outro.
Ela examinou o salão em busca de uma rota de fuga. A pressão se intensificou ao seu redor. Ela queria desaparecer antes que a situação piorasse, mas os olhos da multidão seguiam cada movimento seu. Ela se sentiu encurralada. Alexandre levantou a mão novamente. Ninguém se mexeu. Seu tom era definitivo. Ninguém se move até a chegada das autoridades. Os convidados trocaram olhares inquietos, mas ninguém ousou desafiá-lo. Vários se moveram em direção às portas, formando uma barreira. Eles ficaram ombro a ombro, concordando silenciosamente em bloquear qualquer tentativa de fuga. A atmosfera mudou de celebração elegante para tensão justa. Isadora olhou para o pai, com lágrimas presas em seus cílios. Estendeu a mão para a dele com dedos trêmulos. Ele se ajoelhou ao lado dela, abaixando-se para que seus olhos se encontrassem. Sua voz quebrou em um sussurro frágil. Eu pensei que você tinha me deixado para sempre. A expressão de Alexandre suavizou-se, embora a dor brilhasse por trás de seus olhos. Ele apertou a mão dela gentilmente. Eu nunca deixei de ser seu pai. E as palavras a envolveram como uma peça final de consolo. Por anos, ela se convencera de que ele não se importava mais. Ela havia carregado o peso do abandono sozinha. Agora, ele estava ali, protegendo-a, lutando por ela, interpondo-se entre ela e a crueldade que quase a esmagara. Ela fechou os olhos, apoiando-se em seu toque. O salão ainda estava agitado com tensão e sussurros, mas por um breve momento ela se sentiu segura. O calor da presença dele acalmou seu corpo trêmulo. Alexandre manteve uma mão em seu ombro e a outra firmemente agarrada à dela. Ele sussurrou algo que só ela pôde ouvir. Ela assentiu lentamente, deixando a verdade se instalar em seu coração. Ao redor deles, o salão permaneceu vedado. O medo e a raiva fervilhavam no ar. A respiração de Lorena ficou superficial. Dona Beatriz mexia no fecho de sua bolsa. Marcelo andava com uma agitação inquieta, mas ninguém ousava interromper o pequeno momento entre pai e filha. Isadora apoiou suavemente a cabeça em Alexandre. Pela primeira vez naquela noite, suas lágrimas carregavam algo mais do que dor. Elas carregavam o frágil começo da esperança. A atmosfera dentro do solar do cristal mudou novamente quando as pesadas portas de madeira perto da entrada se abriram. Uma rajada fria de ar invernal entrou enquanto policiais uniformizados pisavam no grande hall. A chegada deles carregava uma gravidade que fez os convidados recuarem instintivamente. A música suave de fundo falhou quando os músicos largaram seus instrumentos. As conversas se dissolveram em sussurros tensos. Alexandre permaneceu ereto ao lado de Isadora. Sua presença era firme, imponente e, inconfundivelmente, no controle. Ele mesmo havia chamado as autoridades, e agora elas haviam chegado para realizar o que ele sabia que precisava ser feito. Os policiais caminharam em direção ao centro do salão. Seus passos ecoaram contra os pisos de mármore. Os convidados se afastaram, criando um caminho livre sem que lhes fosse pedido. Marcelo imediatamente ficou rígido. Seus olhos se moveram rapidamente entre a polícia e as saídas bloqueadas. O pânico cruzou seu rosto. Ele deu um passo à frente, tentando se esgueirar pela multidão, como se pudesse desaparecer antes que alguém notasse. Um oficial o interceptou rapidamente. Por favor, fique onde está, senhor. Marcelo lançou um olhar furioso. Eu preciso sair. Tenho ligações de negócios importantes. O oficial balançou a cabeça. Ninguém está saindo. Fiquem onde estão. Atrás dele, Lorena tremeu visivelmente. Ela se agarrou à parte de trás do vestido de Dona Beatriz, como uma criança assustada buscando refúgio. Sua respiração saiu em curtos suspiros irregulares. Dona Beatriz
virou-se ligeiramente para proteger Lorena, embora sua própria postura denunciasse seu nervosismo. Alexandre deu um passo à frente. Oficiais, revisem as gravações de segurança. Sua voz não deixou espaço para hesitação. Daniel se aproximou com um tablet e uma unidade portátil na mão. Está tudo aqui, ele disse. Seu tom era respeitoso e urgente. Ele entregou os dispositivos diretamente ao oficial mais próximo. A polícia revisou as gravações rapidamente. Suas sobrancelhas franziram. Suas expressões mudaram à medida que cada segundo da gravação revelava a crueldade que havia ocorrido. Um deles soltou um suspiro forte. Isto não é um acidente social. Isto é um ato deliberado. As palavras tiveram peso e finalidade. Elas ecoaram por todo o salão. O rosto de Lorena se desfez de medo. Suas mãos voaram para a boca. Eu não queria fazer. Juro que não queria fazer. Ela implorou. Sua voz quebrou em desespero. O oficial se virou para ela. O vídeo mostra o contrário. Seus joelhos tremeram e ela procurou Marcelo, pedindo apoio. Ele repeliu o braço dela com fria irritação. Não queria ser arrastado com ela. O rosto dela caiu de humilhação e pânico. Marcelo deu um passo à frente novamente, cruzando os braços. Vocês não têm autoridade para entrar em propriedade privada assim. Não podem simplesmente... Alexandre se levantou em sua altura máxima, sua expressão sombria, gélida. Sua voz atingiu o ar como uma pedra pesada. Esta é a minha casa. Uma onda de espanto percorreu a multidão. Gritos e exclamações sussurradas encheram o salão. A casa dele? Ele é o dono deste lugar? Murmurou uma mulher. Ele é o anfitrião? Disse outra. A revelação fez Dona Beatriz cambalear. Seus lábios se entreabriram enquanto ela olhava para ele em descrença. O senhor? O senhor é o dono desta propriedade? Sua voz tremeu e seu rosto empalideceu. Alexandre olhou diretamente para ela. Sim, a única palavra atingiu mais forte do que qualquer argumento. Sua espinha ficou rígida enquanto ela lentamente percebia que havia insultado, ridicularizado e atormentado a filha do anfitrião em sua própria casa. Os oficiais se aproximaram de Lorena. A senhora precisa vir conosco para prestar depoimento. Lorena balançou a cabeça violentamente. Não, por favor, assim não. Sua voz se elevou em pânico. Ela se agarrou à manga de Marcelo novamente, mas ele afastou a mão dela. Eu disse para não me tocar. Ele sibilou. Sua rejeição a deixou sozinha, tremendo. Isadora soltou um suspiro profundo e segurou o estômago. A tensão da noite, o espanto e o medo haviam esgotado suas forças. Sua respiração tornou-se cada vez mais forçada. Alexandre se virou para ela instantaneamente. Você está bem? Ele perguntou. Ela negou com a cabeça fracamente. Lúcio se adiantou, a preocupação gravada em seu rosto. Ela precisa se sentar. A respiração dela está irregular. Ele ajudou Isadora a voltar para a cadeira que ela usara antes. Ele colocou uma mão de apoio nas costas dela, enquanto oferecia outro copo de água. Os oficiais começaram a falar com Daniel para esclarecer detalhes sobre as gravações. Daniel permaneceu calmo, respondendo às perguntas rapidamente enquanto monitorava a cena caótica que se desenrolava ao seu redor. Lorena continuou soluçando enquanto os oficiais a guiavam para o lado. Dona Beatriz ficou imóvel. Ela levou a mão à testa enquanto tentava recuperar o controle, mas o pânico em seus olhos denunciava sua compostura cuidadosamente elaborada. O ar frio se aprofundou no salão enquanto mais neve se acumulava nos degraus externos. Os convidados olharam para a entrada enquanto flocos brancos flutuavam pelas portas abertas. A tempestade de inverno parecia se intensificar, lançando uma luz pálida sobre todo o salão.
Alexandre colocou um braço firme em torno dos ombros de Isadora novamente. Leve-a para a ala médica, ele instruiu firmemente. Ela precisa de descanso e monitoramento imediato. Lúcio assentiu e se preparou para movê-la com cuidado. Daniel se juntou a eles, garantindo que ninguém obstruísse o caminho. Do lado de fora das altas janelas, a neve continuava a cair em camadas mais densas. A cena parecia serena, em comparação com a agitação interna. No entanto, o contraste apenas acentuava a tensão que preenchia o grande salão. Os oficiais terminaram de revisar as gravações. Continuaram falando com a equipe, reunindo o máximo de informações possível. Nenhum deles parecia satisfeito com o que viu. O peso da verdade pairava sobre todos os presentes. A noite que começara com luzes brilhantes, risos e alegria festiva, havia se transformado em uma noite de ajuste de contas. À medida que as portas se fechavam novamente atrás dos oficiais e o ar frio era mantido do lado de fora, o silêncio deixado para trás parecia ainda mais frio. A tensão não pertencia mais às decorações ou à música. Ela vivia em cada respiração das pessoas dentro do solar do cristal. A ala médica do solar do cristal estava tranquila, quente e suavemente iluminada. Isadora estava deitada em uma maca acolchoada, enquanto o médico particular designado por Alexandre preparava seu equipamento. O contraste entre o caos no salão e a calma naquele quarto era tão extremo que Isadora se sentiu desorientada. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Sua respiração vinha em ondas irregulares. O médico colocou uma mão suave em seu pulso. Vamos verificar o bebê primeiro, ele disse suavemente. Ele pressionou o estetoscópio contra o abdômen dela e ouviu atentamente. Um som rítmico suave ecoou pela sala. O batimento cardíaco está elevado, ele observou. Provavelmente devido ao estresse. Precisamos acalmá-la. Alexandre ficou ao lado de Isadora, segurando sua mão com firmeza. Seu polegar roçou os nós dos dedos dela em um ritmo constante e tranquilizador. Você está segura agora, ele sussurrou. Ninguém vai te machucar de novo. Ao ouvir isso, os olhos de Isadora se encheram de lágrimas. Ela havia guardado tudo por tanto tempo, acreditando que não tinha mais ninguém em quem confiar. No momento em que olhou para o pai, suas emoções se libertaram. Pai, ela soluçou. Eles têm me machucado por meses. Marcelo, Dona Beatriz, Lorena. Eu tentei fazer funcionar. Tentei manter nosso casamento, mas eles me trataram como um estorvo. Esta noite foi o pior. Eu pensei que ia desmaiar. Não conseguia respirar. Pensei que perderia o bebê. Alexandre apertou o abraço. Sua voz tremeu ligeiramente, apesar de seu esforço para permanecer sereno. Eu deveria ter estado aqui antes, ele disse. Nunca deveria ter deixado você enfrentar isso sozinha. Ele olhou para baixo, o arrependimento obscurecendo sua expressão. Eu falhei com você, Isadora. Ela balançou a cabeça fracamente. Você está aqui agora. Isso é tudo que eu preciso. Enquanto isso, fora da ala médica, vozes elevadas ecoavam pelo corredor. Marcelo estava perto da intersecção onde os oficiais estavam postados. Seu rosto estava vermelho de raiva. Vocês não podem me manter longe da minha esposa, ele gritou. Isso é ridículo. Eu tenho todo o direito de falar com ela. O oficial superior balançou a cabeça, com firmeza. Fique onde está. Não force mais a situação. Lorena estava encolhida perto de um canto, ainda tremendo enquanto discutia com outro oficial. Eu quero ligar para o meu advogado, ela disse. Preciso do meu celular. Isso é injusto. Vocês não podem me tratar como uma criminosa. Dona Beatriz pairava perto dela, tentando manter a aparência de uma socialite serena. Oficial, certamente podemos resolver isso.
Não há necessidade de escalar. Foi simplesmente um mal-entendido entre mulheres. Nada mais. O oficial não se abalou. A evidência não apoia isso. Daniel se aproximou a passos largos. Sua expressão estava tensa. Senhor, ele disse a Alexandre, a mídia chegou à entrada principal. Repórteres. Câmeras. Eles viram os veículos da polícia. A notícia está se espalhando rapidamente. A expressão de Alexandre endureceu. Ninguém fala com eles. Absolutamente ninguém. Sim, senhor. Daniel assentiu. Eu postei segurança na entrada. Lúcio permaneceu postado dentro da ala médica. Ele estava ao lado da porta, com os braços cruzados, pronto para bloquear qualquer pessoa que tentasse entrar sem permissão. Seus olhos se voltavam para Isadora periodicamente, garantindo que ela permanecesse calma e segura. No corredor, Marcelo tentou mais uma vez avançar. Eu vou vê-la, entenderam? Vocês não podem me impedir. Ela é minha esposa. Alexandre saiu da ala médica e encarou Marcelo com um olhar frio e cortante. Você nunca a tratou como uma esposa. Sua voz não tinha raiva, tinha julgamento, tinha verdade. Marcelo abriu a boca para discutir, mas as palavras morreram antes que pudessem ser formadas. Ele se sentiu subitamente pequeno na presença de um homem que irradiava tanta autoridade quanto fúria paternal. Lorena foi escoltada para outro quarto próximo. Um oficial caminhava ao lado dela, carregando um gravador e uma pasta de formulários. Ela olhou para Marcelo com olhos suplicantes, mas ele evitou o olhar dela e se afastou. Ela percebeu com crescente terror que estava sozinha naquela luta. Dona Beatriz pegou o celular e discou uma série de números com as mãos trêmulas. Sua voz ficou cada vez mais frenética enquanto falava com vários contatos nos círculos sociais em que confiava. Vocês me conhecem, conhecem minha família, sabem o que Marcelo significa para nossa comunidade. Por favor, nos ajudem. As coisas estão saindo do controle. Precisamos de apoio, precisamos de influência. Mas a cada ligação que fazia, sua voz se tornava mais tensa. Os sussurros sobre o que havia acontecido estavam se espalhando rapidamente. As pessoas não estavam mais simpáticas. O medo pairava em seu tom ao perceber que a influência pode não ser suficiente para salvá-la das consequências. De volta à ala médica, Isadora estava mais exausta. As emoções avassaladoras e os eventos da noite haviam esgotado completamente sua energia. Suas pálpebras ficaram pesadas. Sua respiração diminuiu. Ela procurou o pai novamente. Estou cansada, ela sussurrou. Descanse, disse Alexandre suavemente. Eu estou aqui. Ele assentiu e fechou os olhos. Em questão de momentos, ela adormeceu, seu peito subindo e descendo suavemente sob o cobertor quente que Lúcio havia colocado sobre ela. Alexandre puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Ele não se moveu, nem piscou para disfarçar a preocupação em seus olhos. Ele permaneceu alerta, guardando a filha que finalmente havia reencontrado. Do lado de fora da janela, a neve engrossava. Os flocos caíam mais rápido e pesadamente, girando sob o brilho das lanternas externas. A tempestade pintou o solar do cristal de branco, criando um forte contraste com a tempestade de tensão dentro das paredes. A noite estava longe de terminar, e à medida que a neve continuava a cair, a sensação de conflito iminente se tornava mais pesada a cada minuto que passava. Isadora acordou lentamente, como se estivesse subindo através de camadas de névoa densa. Suas pálpebras piscaram antes de se abrirem completamente, revelando a iluminação quente da ala médica. Por um momento, ela havia esquecido onde estava. Então as memórias da noite voltaram à sua mente. A humilhação, o vinho, a voz do pai,
a chegada da polícia. Sua respiração ficou presa na garganta. Um leve barulho deslizou pelo corredor externo. No início era distante, como gritos abafados, seguidos por passos apressados. Quanto mais ela ouvia, mais claro ficava. Pessoas discutindo, alguém chorando, portas se abrindo e fechando com força. A tensão no ar parecia aguda. Alexandre entrou na sala com uma expressão calma, mas pesada. No momento em que Isadora o viu, seus ombros relaxaram ligeiramente. Ele se aproximou da maca dela e tocou seu braço suavemente. "Não se assuste", ele disse. "A polícia está se preparando para levá-los." Isadora engoliu em seco. Sua voz saiu suave e trêmula. "E Marcelo?" Alexandre olhou para baixo, depois de volta para ela. "Ele enfrentará as consequências de suas ações." Ela sentiu uma pontada no peito ao pensar nele sendo preso. Apesar de tudo, parte dela uma vez acreditara que o casamento deles poderia sobreviver. Agora, ela entendeu o quão profundamente ele havia falhado com ela. Ela baixou o olhar e apertou a mão do pai. Fora da ala médica, os oficiais cercaram Lorena para ler seus direitos. Lorena soluçava incontrolavelmente. Seus gritos ecoaram pelo corredor enquanto ela implorava por misericórdia. "Por favor, não! Eu não queria! Alguém me ajude! Marcelo, por favor!" Sua voz quebrou em desespero, mas Marcelo não estava em posição de ajudá-la. Os oficiais o seguravam firmemente pelos braços, enquanto prendiam algemas de metal em seus pulsos. Ele se debateu contra o aperto deles. "Tirem as mãos de mim!" ele gritou. "Vocês não entendem. Ela está mentindo. Eu não fiz nada de errado." Seu protesto foi abafado pelo barulho ao seu redor. Dona Beatriz desabou de joelhos, enquanto as algemas se fechavam com um clique no filho. "Não, meu filho. Por favor, soltem-no." Ela chorou. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ela agarrou a manga de um oficial, mas ele se afastou. Nada do que ela disse fez diferença. O pânico inundou sua expressão ao perceber que havia perdido o controle da situação completamente. Os gritos do corredor chegaram aos ouvidos de Isadora. Seu coração se apertou dolorosamente com o som. Ela se sentou um pouco, agarrando o cobertor em seu peito. Sua respiração acelerou. Alexandre se aproximou. "Vamos." Ele sussurrou. "Vou tirá-la daqui com segurança." Ele a envolveu protetoramente com um braço e a guiou para a saída. Ela se apoiou nele, suas pernas ainda instáveis. No momento em que saíram do quarto, o barulho se intensificou. Vários flashes de câmera explodiram no ar. Os repórteres se aglomeraram no instante em que viram Isadora. Microfones apontavam para ela de todas as direções. Vozes gritavam perguntas que ela não conseguia entender nem processar. A investida a fez recuar. Ela se apertou firmemente contra o pai, oprimida. As luzes brilhantes fizeram seus olhos lacrimejar. A multidão parecia interminável. Ela se sentiu sufocada. A voz de Alexandre ressoou acima do caos. "Afastem-se da minha filha!" Seu tom era imperioso. Os repórteres recuaram instintivamente, embora continuassem filmando e fotografando. Os oficiais empurraram a multidão para trás para dar espaço a Isadora. Ainda assim, as luzes piscantes e os gritos a deixavam tonta. "Fique perto", disse Alexandre, enquanto a envolvia com um braço pelos ombros. Ele a guiou pela densa multidão, protegendo-a com seu próprio corpo. Isadora tentou manter a cabeça baixa. Cada passo parecia pesado, como se ela estivesse caminhando através de uma tempestade de ruído e julgamento. Os oficiais liberaram um caminho estreito para os veículos que esperavam. Isadora ouviu outra voz gritando atrás dela. "Isadora, você tem que me ajudar! Por favor! Por favor, não deixe que me levem!"
era Marcelo. Ele lutava contra o aperto dos oficiais. Seu cabelo estava desgrenhado. Seu rosto estava vermelho de tanto gritar. Isadora, olhe para mim. Eu sou seu marido. Você me deve isso. Você me deve alguma coisa. Lágrimas embaçaram sua visão. Ela virou a cabeça ligeiramente, mas não conseguiu se obrigar a olhar nos olhos dele. A dor que ele lhe havia causado inundou seu peito. Ela agarrou o casaco do pai e olhou para a frente novamente. Uma única lágrima escorregou por sua bochecha. Lorena estava sendo escoltada para um carro de polícia próximo. Sua maquiagem estava borrada pelo rosto. Seu cabelo estava emaranhado. Ela continuava balançando a cabeça como se negasse a realidade à sua frente. Não, não, por favor, alguém diga a eles que eu não quis dizer isso. Alguém me ajude. Seus gritos preencheram o ar frio da noite. Luzes azuis e vermelhas dos veículos policiais piscaram sobre o chão coberto de neve. O brilho iluminou o medo gravado em seu rosto, enquanto os oficiais a guiavam para o banco de trás do carro. A porta se fechou com um baque surdo e forte. Ao redor deles, os repórteres gravaram cada segundo. Comentários de transmissões ao vivo jorravam pelas telas dos telefones. O caos da noite estava sendo transmitido para milhares, talvez milhões. O pátio fora do solar do cristal estava gelado. Flocos de neve flutuavam lentamente, pousando no cabelo e nos cílios de Isadora. Alexandre apertou o abraço em torno dela e a guiou para o carro dele, estacionado no final do corredor. Os oficiais continuaram limpando o caminho. Isadora se agarrou a ele enquanto caminhavam. O peso de tudo que ela havia suportado tornava seus movimentos lentos. O ar frio ardia em sua pele, mas o calor do braço do pai a mantinha firme. Na porta do carro, ela parou e olhou para trás mais uma vez. Viu as luzes piscantes, os oficiais, a multidão, a neve caindo. Então viu as figuras de Marcelo e Lorena sendo levadas para carros de polícia separados. Seu coração doeu, mas ela sabia que não podia voltar para a vida que tinha antes. A neve continuava a cair sem parar. Cobriu a grande entrada em um branco suave. A noite se tornara um símbolo de caos e revelação. Isadora entrou no carro do pai, apoiando-se no peito dele, enquanto ele se acomodava ao lado dela. A porta se fechou suavemente. Com a tempestade para trás, o carro se afastou do solar do cristal, levando Isadora para a proteção silenciosa dos braços de seu pai. Parte Sosa, o novo amanhecer e o legado. A notícia do incidente no baile de Natal se espalhou pela internet com velocidade estonteante. Em poucas horas, as plataformas de mídia social estavam inundadas com clipes, capturas de tela e depoimentos de testemunhas oculares. O clipe mais compartilhado foi o momento em que Lorena jogou o vinho no rosto de Isadora. Circulou com legendas cheias de espanto e raiva. Milhões de espectadores assistiram. Milhares comentaram indignados. A história se tornou um dos escândalos mais falados da temporada. Manchetes surgiram em grandes sites de notícias. Grávida humilhada em gala de Natal da elite. Socialite agride futura mãe em vídeo chocante. Herdeira corporativa atacada durante evento festivo. Cada título empurrava a história mais profundamente para o olhar público. Programas matinais exibiam comentários. Debates de painel discutiam a responsabilização na classe alta. Cada canto do cenário midiático zumbia com a mesma narrativa. A reputação de Marcelo desmoronou quase instantaneamente. Ele era admirado como um jovem e ambicioso empresário. Agora seu nome estava ligado ao ridículo, à raiva e à decepção. Artigos questionavam seu caráter.
Comentaristas criticaram a expressão presunçosa que ele exibira enquanto a esposa era atacada. Investidores retiraram seu apoio. As ações do Grupo Fontes caíram enquanto vários parceiros emitiam declarações condenando o comportamento capturado em vídeo. As consequências se estenderam também a Lorena. Suas páginas de mídia social foram inundadas com comentários furiosos. As pessoas a chamavam de cruel. Outros exigiam consequências legais. Memes se espalharam, comparando seu vestido vermelho a sangue derramado. O vídeo dela jogando o vinho atingiu milhões de visualizações em 24 horas. Ela tentou emitir um comunicado alegando que foi um acidente. Poucos acreditaram. Em meio a tudo isso, Alexandre escolheu o silêncio. Ele ignorou pedidos de entrevista e se recusou a emitir qualquer declaração pública. Ele permaneceu ao lado de Isadora e permitiu que a verdade falasse por si mesma. Seu silêncio o fez parecer ainda mais digno. As pessoas online o elogiaram por proteger a filha em vez de alimentar o circo midiático. Isadora passou a maior parte do dia seguinte descansando. O médico a examinou novamente e confirmou que ela estava fisicamente estável, embora seu sistema tivesse sofrido estresse extremo. O batimento cardíaco de seu bebê havia voltado a um ritmo constante. O diagnóstico foi exaustão emocional provocada por choque. Ela permaneceu dentro da casa de Alexandre, envolta em cobertores quentes, cercada pelo aroma de chá de ervas e o suave zumbido da lareira. Mais tarde, naquela tarde, Isadora se sentou ao lado do pai em um longo sofá no escritório privado dele. O quarto era forrado com estantes altas de livros antigos e decorado com fotos de família que ela não via há anos. O brilho suave da lareira iluminava seus rostos. Era o primeiro momento de calma que eles compartilhavam desde a noite anterior. Isadora olhou para as mãos antes de falar. Por que você se foi? Sua voz tremeu. Era uma pergunta que ela havia guardado no fundo de seu coração por tanto tempo. Agora, ela precisava da verdade. Alexandre fechou os olhos por um breve momento. Ele se recostou ligeiramente, como se o peso da memória o oprimisse. Eu não queria que você me visse quando eu perdi tudo, ele disse. Eu não queria que você crescesse me vendo desmoronar. Sua voz suavizou. Pensei que ir embora a protegeria. Isadora sentiu as lágrimas se acumularem. Eu pensei que você me odiava. Eu pensei que tinha feito algo errado. Alexandre estendeu a mão e pegou a dela suavemente. Nunca, eu nunca deixei de te amar. Nunca parei de querer voltar. Eu só esperava que você crescesse forte, sem ver as piores partes de mim. A distância emocional entre eles se dissolveu. Isadora se apoiou nele, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Ela sentiu alívio, sentiu mágoa, sentiu a frágil integridade de uma ferida que finalmente estava sendo autorizada a curar. Lá fora, a pressão da mídia continuava a aumentar. Repórteres exigiam ação. Editoriais pediam responsabilização. O departamento de polícia recebeu centenas de mensagens, instando-os a apresentar acusações. Em resposta, as autoridades anunciaram que uma investigação estava em andamento. Ela avançou rapidamente. Lorena foi acusada de agressão. A evidência do vídeo era esmagadora. Sua reputação glamourosa não pôde protegê-la. O público assistiu de perto enquanto sua imagem, antes polida, desmoronava. Fotos dela saindo da delegacia com os olhos inchados e a cabeça baixa circularam em todas as fontes de notícias. Marcelo também enfrentou acusações. Seu comportamento durante o incidente foi classificado como incitação e cumplicidade. As imagens o mostraram fomentando o ambiente humilhante e bloqueando a ajuda de chegar a Isadora. Ele não jogou o vinho,
mas permaneceu observando de bom grado. A lei o considerou responsável por isso. Dona Beatriz logo se viu sob investigação. Várias testemunhas informaram a polícia sobre ameaças anteriores que ela fizera a Isadora. Mensagens foram descobertas. Suas declarações na noite da gala foram revisadas. Sua tentativa de disfarçar a crueldade como preocupação foi agora exposta. Suas conexões sociais não puderam protegê-la. Advogados representando o Grupo Fontes tentaram limitar os danos. Eles emitiram declarações alegando má interpretação. Insistiram que o vídeo viral carecia de contexto. Argumentaram que a empresa não deveria ser punida por um conflito familiar. Seus esforços foram mal sucedidos. A confiança pública havia desaparecido. A reputação da empresa sofreu golpe após golpe. Isadora tomou sua decisão em silêncio na manhã seguinte. Ela contaria à polícia tudo. Cada insulto, cada manipulação, cada forma de maus tratos que experimentou durante o casamento. Ela devia honestidade a si mesma e ao filho. Alexandre ficou ao lado dela na delegacia. Sua presença era firme. Sua mão segurou a dela com força suave, enquanto ele afirmava o relatório escrito. O som da caneta movendo-se sobre o papel soou como um capítulo finalmente se fechando. Quando eles saíram, repórteres esperavam atrás das barreiras. Câmeras piscaram repetidamente, enquanto uma manchete se espalhava pela multidão. A audiência está marcada para amanhã de manhã. Isadora levantou o queixo. Seu pai estava ao lado dela. O ar frio tocou suas bochechas. A verdade estava finalmente avançando em direção à justiça. A manhã chegou silenciosamente sobre a cidade, mas o tribunal fervilhava de antecipação muito antes de o sol nascer completamente. A geada agarrava-se às janelas, e as calçadas estavam cobertas por um fino véu de neve que brilhava sob a luz pálida. Repórteres, fotógrafos e vans de notícias se aglomeravam fora da entrada principal. Todos esperavam a audiência que dominara as manchetes por um dia inteiro. Dentro de um carro preto que se aproximava do tribunal, Isadora se sentava ao lado do pai. Ela usava um longo casaco creme que emoldurava seu ventre suavemente arredondado. Seu cabelo caía suavemente além dos ombros. Suas mãos descansavam em seu colo enquanto ela respirava lentamente, reunindo forças. Alexandre olhou para ela com orgulho silencioso. "Você está pronta?" ele disse. Ela assentiu. Estava nervosa, mas não tinha mais medo. Quando eles saíram do carro, os flashes atingiram imediatamente. Repórteres avançaram com microfones estendidos. Câmeras clicavam rapidamente. Vozes gritavam perguntas que se misturavam. Isadora manteve a cabeça ligeiramente baixa, ficando perto do pai, enquanto caminhavam em direção aos degraus do tribunal. Alexandre colocou uma mão tranquilizadora em suas costas. Dentro do prédio, a segurança os guiou através de detectores de metal e para o grande corredor que levava ao tribunal. O ambiente interno era tenso. As pessoas sussurravam em voz baixa. Os bancos já estavam meio cheios de espectadores que haviam chegado cedo. Lorena foi escoltada primeiro. Ela parecia exausta, seus olhos inchados de chorar a noite toda. Sua aparência geralmente glamourosa foi substituída pela fragilidade de alguém que não dormia. Ela agarrou as mangas do casaco enquanto era conduzida ao seu assento. Câmeras de dentro do tribunal capturaram cada movimento seu. Marcelo foi trazido em seguida. Sua expressão estava vazia, como se ele não tivesse processado totalmente o que estava acontecendo. Sua postura antes confiante havia desmoronado. Ele manteve a cabeça baixa, evitando tanto as câmeras quanto os olhos da multidão. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele era guiado para seu lugar, ao lado de Lorena.
Dona Beatriz também se sentou entre os réus. Sua pele estava pálida e o tremor em suas mãos era visível mesmo do outro lado do salão. Ela olhava fixamente para a frente, incapaz de esconder o medo que a atormentava. Os assentos atribuídos aos réus pareciam mais pesados do que qualquer um deles poderia suportar. O juiz entrou com a autoridade de alguém preparado para lidar com um caso difícil. Ele ajeitou os óculos e olhou para o tribunal. "Vamos começar", ele anunciou. Sua voz quebrou o silêncio. A seu pedido, o promotor apresentou a prova principal. As luzes foram ligeiramente diminuídas enquanto um grande monitor se acendia. O vídeo do vinho sendo jogado foi reproduzido em silêncio. Ele mostrou o momento exato em que Lorena moveu o pulso. Mostrou o respingo, a surpresa no rosto de Isadora, o sorriso irônico nos lábios de Lorena, a fria indiferença no rosto de Marcelo. Todo o tribunal permaneceu imóvel. Até o som da respiração parecia ter parado. Quando o clipe terminou, Lorena soluçou em suas mãos. Seus ombros tremiam incontrolavelmente. Marcelo olhou fixamente para o chão, incapaz de olhar para a tela novamente. Os lábios de Dona Beatriz se abriram em um sussurro horrorizado enquanto ela ouvia os depoimentos das testemunhas que se seguiram. Vários convidados da gala testemunharam. Suas vozes detalharam a crueldade, falaram da humilhação, falaram da natureza deliberada do ato. O promotor ouviu atentamente antes de dizer: "Isto não foi um acidente. Este foi um esforço coordenado para envergonhar e causar danos emocionais a uma mulher grávida." O juiz assentiu lentamente. Sua expressão endureceu. Os advogados de defesa tentaram argumentar que as emoções estavam à flor da pele, que mal-entendidos haviam ocorrido, que ninguém pretendia causar danos graves. Mas seus argumentos soaram fracos em comparação com as evidências. O vídeo por si só tinha mais peso do que qualquer tentativa de manipular a história. Estava claro que as desculpas não podiam apagar o que cada pessoa no tribunal havia visto com seus próprios olhos. O juiz dirigiu sua atenção para Lorena primeiro. Ela se sentou tremendo, incapaz de olhá-lo nos olhos. "Você é culpada de agressão", ele declarou. Lorena soltou um grito dilacerante. Suas mãos cobriram o rosto enquanto o tribunal assistia ao seu colapso. Em seguida, o juiz olhou para Marcelo. Sua voz permaneceu firme. "Você é culpado de cumplicidade e incitação." A mandíbula de Marcelo se apertou. Ele piscou rapidamente como se tentasse conter o pânico que surgia dentro dele. Finalmente, o juiz se dirigiu a Dona Beatriz. "Você é culpada de acobertamento e de ameaçar a vítima." A respiração de Dona Beatriz cortou em sua garganta. Ela agarrou a borda de sua cadeira para se estabilizar. O juiz prosseguiu, explicando as consequências. Os três foram designados para serviço comunitário, compensação financeira a Isadora e sentenças suspensas que refletiam a gravidade de seus papéis individuais. O tribunal agitou-se com reações silenciosas. Repórteres rabiscavam notas. Os obturadores das câmeras voltaram a clicar. Para Isadora, o momento pareceu surreal. Ela exalou lentamente. O alívio a inundou. O aperto em seu peito afrouxou enquanto ela olhava para o pai. Alexandre cobriu a mão dela com a dele. Ela se sentiu segura novamente. Sentiu-se vista. Quando o juiz encerrou a sessão, Alexandre a abraçou calorosamente. "Você foi forte", ele disse. "Você caminhou através do fogo e saiu do outro lado." Isadora apoiou a cabeça em seu peito. "Estou feliz que você estava lá", ela sussurrou. Eles saíram juntos do tribunal. A neve caía suavemente, flocos delicados flutuando no ar como uma bênção silenciosa. Isadora levantou ligeiramente o rosto
e respirou o ar frio da manhã. Um novo capítulo a esperava. O passado estava para trás. O futuro se abria à sua frente com esperança, com o pai ao seu lado e o filho seguro dentro dela. Ela caminhou pelos degraus nevados em direção a uma vida reconstruída a partir da coragem. Die Bebatestrasse. A história do Solar do Cristal não foi sobre a queda de uma elite, mas sobre a ascensão de um espírito. Isadora compreendeu que a maior traição que se pode sofrer não é o abandono de um parceiro, mas a perda da própria autoestima. O luxo e o glamour da alta sociedade desmoronaram no instante em que a verdade e a lealdade vieram à tona. O vinho tinto no vestido dela foi a mancha que revelou a podridão invisível sob a superfície do poder. Esta história ensina que o valor de uma pessoa não é medido pelo status social ou pela riqueza, mas pela força interior para enfrentar a humilhação e pela integridade inabalável de quem a protege. O verdadeiro presente de Natal, o verdadeiro legado, não foi a mansão, mas a reconstrução do vínculo familiar. O amor incondicional e a presença do pai não apenas a salvaram, mas a empoderaram. A justiça pode ser lenta, mas a verdade é uma força implacável. E o bebê que Isadora carregava simbolizava o novo começo. A vida, nascendo da coragem e blindada pela lealdade. O Solar do Cristal se tornou um monumento à força silenciosa de uma mulher que escolheu a verdade em vez da conveniência.